Então quem é o próximo? Eles enganaram a morte, mas por quanto tempo? 3 anos! Apenas depois de 3 anos, Premonição, lançado no início da década de 2000, ganhou uma sequência. O primeiro filme trouxe grande inovação ao gênero do terror sobrenatural, com uma narrativa muito bem orquestrada, personagens marcantes e uma baita direção, que conseguiu transformar a própria entidade morte, que nem é personificada no filme, em uma personagem. As sequências muito bem elaboradas, o roteiro que consegue desviar de vários clichês de filmes slasher, nos entregou algo muito divertido, tenso e misterioso, que exigiu da New Line uma atitude. Premonição 2 foi lançado em 2003 e pretendia ser o segundo episódio sobre as pessoas que escapam da morte por conta de visões do futuro. Mas será que é uma sequência digna daquele primeiro filme? Eu sou o Wes do Cinemania e prepare-se! Hoje é dia de reassistir Premonição 2. No meu caso, depois de pelo menos uns 4 anos sem revê-lo. E olha, eu tenho muita coisa pra falar e não vai ser fácil. Afinal, não é um filme fácil de analisar e muito menos de chegar a uma conclusão sobre ele. Muitas coisas se confundem, algumas explicações são complexas e aqui temos a famosa maior teoria da franquia. Esta é a parte 2 da saga de Premonição. O diretor James Wong, o James Wan menos emo, não voltou para a sequência, infelizmente. No lugar dele entrou David Ayles, que dirigiu, além de Premonição 4, Serpentes a Bordo, Asylum, Terror na Água 3D. Você vê que ele curtiu a tecnologia 3D. Tudo bem que o James Wong foi lá e meteu um Dragon Ball Evolution, mas isso não desqualifica o cara. Tá, desqualifica sim, mas o Ayles é o típico diretor que gostava de colocar cenas gratuitas de sexo, loiras burras e jovens drogados. Além de parecer que ele não pegou o feeling correto para uma continuação. O tio era dublê, tá? Ele não era diretor. Eu não sei quem deu a cadeira para ele, mas a questão é que o Premonição 2 sofreu deveras com essa direção, porque o Ayles era meio sem noção, pelo menos para a grande maioria dos fãs, incluindo eu. Ah, e pra quem não sabe, ele faleceu em 2013. Bom, vamos para a história e em paralelo, claro, eu vou contando mais. Aniversário que o voo 180 da Voler explodiu e caiu logo depois da decolagem do aeroporto JFK. Coincidentemente, a história se passa no aniversário da explosão do voo 180, e a introdução do filme é exatamente igual à do primeiro, e o quarto da Kimberly é muito parecido com o quarto do Alex. Na verdade, ambos os personagens são muito similares. Quem não concorda é trouxa, só que a Kimberly é muito mais linda que o Alex. O Alex é um pouco menos linda. E adivinha? O primeiro nome creditado não é o da AJ Cook, mas sim da Ali Larter, o que indica desde o início que a protagonista desse filme não é a Kimberly Corman, no frigir dos ovos, mas sim a Clear Rivers, ou porque ela é a mais famosa atriz e personagem. O problema é que a Kimberly de fato fica meio apagada nesse filme em comparação ao Alex. Você já vai entender. Na intro, como no filme anterior, temos vários sinais, como por exemplo o chaveiro com o nome Road Trip, que fica Road Hip. Mas de fundo, repare, temos um cara dando uma entrevista sobre a questão da morte perseguindo as pessoas, e ele fala que preferimos chamar essa entidade de morte ao invés de demônio. Confira o trecho. Algumas pessoas chamam essa força de demônio, sabem, mas acho que esse lance religioso é meio... Então eu prefiro chamar logo de morte. O que ele fala é interessante, porque linkamos diretamente ao Premonição 3, em que aparece aquela estátua do capitão. Cada vez mais a entidade morte se aproxima da imagem do capiroto, e o FD2 meio que confirma isso. Afinal, aqui não ignoramos nenhuma pista, não é verdade? Fora que o horário em que a Kimberly acorda é 1h08. O anagrama de 180, o número do voo do capeta. Agora, olha só que bizarro. Eu estou pondo o filme dublado por conta do fator nostalgia pra mim. Eu gosto da dublagem da franquia, mas a dublagem do Premonição 2 me desagradou demais nessa reassistida. O primeiro erro é que falta uma fala. No original, a Kimberly está dormindo e escuta uma voz chamando seu nome. O que ocorre também com o Alex no primeiro filme, ligando diretamente os dois personagens e a forma como a premonição age. Mas na dublagem da Marshmallow esqueceram de colocar essa fala. Para apoiar a sua ideia, não é isso?
Pô, Marshmallow, aí arranca um pedaço do meu core. Não pode. Enfim, o dono desse sussurro será revelado mais à frente. Será que esse cara da TV é o mesmo maluco que entrega aquele panfleto da realidade além da matéria para o Alex? Lá no aeroporto, porque ele fala a mesma coisa pro entrevistador, sobre olhar além do plano visível. Ele parece manjar bastante sobre o esquema da morte, mas na verdade é só o roteirista explicando o primeiro filme pra gente, o que eu acho meio zoado e expositivo. Mas eu vou passar um pano. Agora conhecemos de fato a Kimberly, seu pai, que não tem importância pra trama, e a amiga Shayna McClank. As duas estão saindo de viagem para Daytona Beach com mais 2 amigos de faculdade. E o veículo está em ótimas condições de uso, fumando um charuto, vazando fluido de transmissão, tá ótimo. Fora que a Kimberly dirige que nem um Mario Kart psicopata, e detalhe, sem cinto. E você pensa que os 2 amiguinhos são da hora, mas são os maiores imbecis da face da terra, com 30 quilos de orégano no carro e falando uma filosofia de babaquices. David e eles me mete do nada os adolescentes drogados, que não tinham no outro filme. Esse cara surgiu para me zoar. Essa sequência pré-acidente é tipicamente lotada de sinais em todos os lugares. É uma pena que não há nenhum desenvolvimento de personagens antes disso. É uma cena muito rápida da Kimberly com seu pai, já era. Bora pro acidente. E pra mim, isso prejudica um pouco o fator suspense. É muito apressado. Fora que é de dia, é tudo muito claro, é tudo muito engraçado e até meio estereotipado. É ruim. É diferente do anterior. Aí você me fala o que acha, né? A premonição já começa nessa interseção na Estrada 23, o número cabalístico desse filme, com a tiazinha deixando as latas caírem, o ônibus escolar com a galera gritando vira. Pelo visto a 5ª série não tem medo de morrer mesmo. E perceba a faixa do ônibus: demolir os Mustangs. No rádio tá tocando AC/DC, Estrada para o Inferno, pra dar aquele clima. E perceba que a maioria das pessoas dirigindo nessa estrada estão fumando maconha ou então tomando uma breja. O Rory Peters é um drogado profissional e a Cat Jennings é a drogada recatada e do lar. Claro que isso é proposital, mas tipo assim, vocês são doentes? Esse acidente tá demorando até demais pra acontecer. E aí imagina, eu criança tô assistindo de boa com a minha avó e do nada 2 melões na tela. Como eu falei, o David Ellis tinha problemas. O cara me mete essa cena gratuita que não serve em nada pra trama e tem muito cara de cena deletada, mas tá no corte final. E o carro lá pedindo manutenção e a Kimberly lá pedindo pra morrer. O seu pai vai ficar bem. Você vai ficar bem. Tá bom? Confia, Kimberly. Ai meu Deus, ela é muito bocó. Não esqueceremos do garotinho brincando de batida de carro. Essa foi explícita. Os personagens são tão burros que a premonição nem disfarça mais. Lembrando que ainda temos o Ivan Lewis, o bonitão, a Isabella Hudson, a personagem que está grávida, a Nora Carpenter e seu filho Tim, o motoqueiro Eugene Dix, babacão, e o policial Thomas Burke. Detalhe na placa da viatura: 7 mais 3 mais 3, 13, fora que ele faz parte da unidade 13. E vamos para a desgraça. Mas que droga! Um caminhão que carregava toras de madeira rompe a corrente que segurava o carregamento. O policial vai pro saco primeiro. Ele engole uma tora inteira, sem malícia. O Eugene é esmagado pela própria moto. O Rory capota até a outra via e um caminhão explode o carro. Lembra da faixa do ônibus? Demolir os Mustangs? O carro do Rory é um Mustang. A Cat capota também, a garrafa de água do Tim cai debaixo do freio e os dois explodem na tora. Em geral, todo mundo explode ou capota. É um acidente muito bem feito e pode até ter umas parcelas de exagero com essas explosões. Em determinado momento parece até que são as toras que causam as explosões, mas é impressionante até hoje, principalmente na traumatizante cena da morte do Ivan. Parece que ele tá no inferno, e aí a música do AC/DC faz sentido. Você percebeu os carrinhos que aquele moleque tava brincando? É justamente o carro vermelho da Kimberly e o caminhão azul que atropela eles. Ô garoto, mãe de Ná, será que ele pinta? Quando a Kim volta da visão, ela automaticamente salva todo mundo porque eles estavam engarrafados na interseção. E os sinais começam a se repetir. Perceba que o ônibus escolar da 5ª série que passa é da escola do Alex, a Abraham High School. Mais um sinal de que vai dar merda. A Kimberly começa a perceber que teve uma visão do futuro, inclusive ela vê a placa dos 180 pés. Olha o caminhão, Power Ranger rosa!
E daí vem a nova inversão desse filme com relação ao primeiro. Os Bokós morreram, só que tá errado, porque a ordem original das mortes seriam Thomas, Eugene, Rory, Cat, Nora, Tim, Ivan, Kimberly e os Bokós. Só que a morte decidiu pegá-los primeiro. Nem a morte aguenta os adolescentes, mas isso é explicado mais à frente. Sobre o momento pós-acidente. No filme anterior é algo bem melancólico e perturbador, com todo aquele drama do Alex que eu falei que me agradou bastante naquela história. Já aqui, isso foi diminuído em 90%. O drama da Kimberly é muito superficial. Ela tá mais traumatizada por ter acontecido com ela o mesmo que aconteceu no voo 180, no caso, ter a visão, do que de fato ter escapado de morrer por uma risca. Escapou cheirosa. Ah, eu tive uma visão. Ah, vai a merda, Kimberly. Fora que todos os diálogos nessa sequência são acerca dos acontecimentos do primeiro, como se o roteirista quisesse explicar a história o mais rápido possível e de forma muito expositiva, com o Eugene fazendo um monólogo cômico muito vergonha. Você pode discordar, não há problema, mas a minha opinião é essa. Eu não gosto da narrativa que engata a quinta marcha. A personagem mal sentiu a perda dos amigos e o filme já tá metendo a próxima morte. Literalmente 5 minutos depois, o Ivan Lewis já vai morrer. Porém, todavia, contudo, maníacos, depois desse início um pouco frágil e duvidoso, agora sim o filme engrena de uma maneira muito da hora, porque as mortes desse filme são espetaculares e não tem nem o que falar. E a cena é demais. Detalhe que essa sequência do Ivan é a contraparte da morte da senhora Lilton no primeiro. Só que a morte da Lilton era mais sombria. Essa é mais visceral e menos elaborada também. Eles trocam a sombra da morte, que agora é o vento da morte. Sempre bate um vento antes deles morrerem, que eu acho uma solução muito mais sutil. Só um parênteses. O Ivan é o brother que ganhou na loteria, lembra? Só que não adianta ganhar na loteria se você é burro que nem o Ivan. O cara ganhou $250 mil. Beleza, o que ele faz é comprar um iMac, um anel, um relógio, uns negócio bem aleatório e ainda tá morando nesse apartamento horroroso. O cara tá comendo empanadinho e esquentando o macarrão no micro-ondas. Até aí, beleza, mas o problema é que eu tenho certeza que ele comprou esse relógio na feira, do lado do tio do jogo de PS2, porque olha, mais falso não existe. E ele tem o piercing no mamilo. Você vai encarar esse piercing no mamilo, ele não vê que um imã caiu dentro do macarrão que foi pro micro-ondas. Ele deixa cair esse anel horroroso e coloca a mão dentro do ralo com o relógio que ele acabou de comprar. Mas é burro. Vamos. Droga. Vai, apaga o fogo com um pano mesmo, amigo. Vai dar certo, continua. Pega fogo em tudo e apesar de tudo dar errado, ele consegue escapar pela escada de incêndio. Até pisar no macarrão que ele mesmo jogou e levar a ponta da escada no olho. E o sinal tava lá, nos ímãs da geladeira dele. É muito da hora essa sacada. Essa com certeza é uma das mortes mais irônicas da franquia. É uma pena que é de um personagem bem Zé Ruela. Só que os detalhes não acabam aí. Tal hora, o Thomas está procurando informações acerca dos sobreviventes do voo 180. Inclusive, ele vê a notícia de que o Alex tomou um tijolo na cabeça e do nada me põe uma foto do Todd vivaço na banheira, sendo que ele morreu assim. Essa, com certeza, é uma foto de bastidores, não uma foto da perícia. Parece que o Todd tirou uma selfie. Mas então, o que eu queria dizer é que nesse filme, os sinais aparecem muito mais para todos os outros personagens, e não somente para Kimberly. Por exemplo, quando o Ivan chega no apartamento, ele pisa numa boneca que, perceba, está sem o olho direito e tem um carrinho de ambulância, idêntico ao que leva o seu corpo. Novamente, temos uma cena da Kimberly acordando na madruga, só que dessa vez ela vê a sombra de uns galhos na janela e esses galhos formam umas garras bizarras. É o retorno do aspecto sobrenatural em pelo menos uma cena desse filme. Patrocínio: Steve Jobs. A Kimberly procura então a ajuda dela, a maravilhosa, a Clear Rivers, que está em um manicômio, mas não por ter ficado mais maluca do que já era, mas sim por vontade própria, para escapar da morte. No primeiro filme, ela tinha cara de quem acabou de nascer, cara de neném. Aqui ela tá parecendo que sonhou com Fred Krueger. Outro ponto negativo da dublagem é que mudaram a dubladora da Ali Larter. Já não tava bom antes, parecia um pato atropelado. Agora... Os sobreviventes do voo 180
os sobreviventes do voo 180. Eu não sei qual é o seu nome, dubladora, mas não ficou bom não. Às vezes eu não entendo o que a Clear tá falando. Enfim, essa cena é importante porque a Kimberly descobre que a morte está matando as pessoas ao inverso. E outro detalhe importante, a confirmação de que o Alex realmente morreu por um tijolo que caiu de um prédio. Essa morte dele é muito ridícula. Quantas vezes os tijolos caem de um prédio? O tijolo tá rebocado e o Alex saiu por aí andando? O Alex nunca passaria perto de uma construção. Por favor, façam um retcon no 6. A Clear dá uma de babaca e recusa ajudar a Kim, o que nos leva à morte do Tim. Que pra mim é uma das melhores sequências desse filme. Eu não lembrava o quanto ela é boa. O Tim vai a uma consulta no dentista, começa com uma versão infantil MIDI da música Rocky Mountain High, tocando de fundo. Daí rola um vazamento de água na mangueira do aquário que espirra direto na tomada. Quando o médico vai aplicar anestesia nessa cena angustiante, pra quem já levou agulhada na boca sabe como é, uns pombos encapetados batem absurdamente na janela por conta da obra no lado de fora. Novamente a água tá vivaça, mas nem tanto quanto no primeiro. Um pombo invade a recepção e começa a dançar ragatanga, o que distrai o médico e a recepcionista. Rola um curto-circuito na tomada e desativa o oxigênio da anestesia do Tim, fazendo ele respirar somente pela boca. E tá aí o lance. O brinquedo cai na boca do garoto e começa a asfixiá-lo. A morte é genial. Jim, como é que o Tim está aí? Só que não dá certo, mas parece que a morte sempre tem um plano B nesse filme. Quando o Tim e a Nora saem do dentista, o Tim vai espantar os pombos na calçada, eles fazem o operador derrubar uma folha de vidro e ela cai em cima do garoto. Isso é fácil. Depois dessa, a diva tem que voltar. A Clear aparece. Como ela sabia onde eles estavam? Eu não sei. Mas ela os leva ao William Bloodworth novamente. Tony Todd retorna para mais uma participação. Nessa cena, ele tá ainda mais irônico. É legal por conta de toda a ambientação macabra. Parece que o Bloodworth é um demônio. Ele sai de uma sala vermelha, esfumaçada. É da hora. Que fogo há em você. Esse tem um fogo em você remete justamente à morte da Clear mais à frente. E ele manda a teoria da nova vida, já conhecida por nós. Somente uma nova vida pode desvalidar a lista da morte. O que seria essa nova vida é que é o mistério. Precisa seguir os sinais. Kimberly. Adivinha de quem era a voz? Os personagens deduzem que a Isabela, a grávida, daria luz à nova vida, que desvalidará a lista. E essa é a teoria que eles adotam, o que conecta diretamente as visões de uma van caindo na água que a Kimberly começa a ter a partir de então. Visões essas que pra mim não são tão legais quanto os sinais naturais que a premonição manda. Soa um tanto forçado e preguiçoso da parte do roteirista, e no quarto filme ainda mais. Eles supõem que essa van branca é a van da Isabella Hudson, e eles vão atrás dela a partir de então. E é o momento de reunir todos os sobreviventes no apartamento do Thomas. Rocky Mountain High volta a tocar no elevador de novo, e essa cena do Rory é muito boa. O Rory é um bom personagem, fala sério. Olha, tem uma coisa aqui. E ainda nessa cena, a morte continua a persegui-los. Umas tentativas bem ridículas, por sinal. Precisamos nos proteger desta armadilha mortal. Esse o quê? Em seguida já temos a morte da Nora. O sinal do homem com gancho aparece dessa vez para o Rory, numa sombra desses objetos. Tem esse velho safado aí, não entendi seus propósitos, mas quando a Nora vai atender o telefone que caiu, o gancho do manequim prende o cabelo da mulher e o elevador prensa a sua cabeça e decapita ela de uma forma muito brutal. O que faz o Eugene pirar e tentar se matar com a arma do policial. Porém, a morte impede esse ato de uma maneira muito forçada. Pô, 6 tiros! 6 tiros não saírem é sacanagem. Essa teoria de a morte não deixar cometer suicídio é furada. Na minha opinião, pelo menos. Porque se a pessoa não pudesse morrer antes da hora, pré-determinada pela morte, não existiria suicídio de forma nenhuma para nenhuma pessoa. Logo, a teoria da nova vida, que faz a Kimberly se matar no final, é inválida. Porque a morte não deixa você se matar, a não ser que o seu suicídio seja predeterminado pela morte. Que confuso! Fora que seria burrice da parte da morte não deixar as pessoas que deveriam ter morrido se suicidarem. Seria menos trabalho pra ela, não acha? É por isso que Premonição 2 é meio zoado. Eles não tiveram tanto cuidado com o roteiro nesse sentido.
Beleza, aí temos a famosa cena do carro, onde os personagens conversam sobre suas experiências passadas com relação à morte. Todos eles escaparam da morte em algum momento. Cada um dá o seu relato, bem estilo Alcoólicos Anônimos. O grande lance é a forma como cada um escapou, que se ligam diretamente aos eventos do primeiro filme. Por exemplo, a Cat escapou de uma intoxicação por gás em um hotel onde ela deveria ter estado, mas ela só não chegou lá por conta do seu ônibus ter atropelado uma pessoa no caminho. Quem era essa pessoa? A Terry, exatamente. E aqui eles tecem uma teoria maluca. Essa aqui eu chamo de teoria da progressão da morte, vulgo a maior teoria da franquia, que eu já abordei em um vídeo único, vou deixar nos cards no final. Se você entender o que eu quis dizer naquele vídeo, eu te dou um diploma de mestre da atração magnética, porque olha, eu expliquei que nem um animal, mas fazendo uma síntese. Os personagens do Premonição 1 escaparam de um acidente que não deveriam ter escapado, deveriam ter morrido. E por conta disso, a morte teve que interferir na vida de outras pessoas para matar as pessoas que deveriam ter morrido. Logo, não deveriam estar ali. E o que isso acarreta? Aquelas pessoas que tiveram sua vida interferida não chegaram ao seu destino final naquele momento. Como, por exemplo, a Cat não chegou no hotel em que deveria ter morrido. Essa é a progressão. Quanto mais pessoas escapam da morte, mais pessoas escapam da morte, como um efeito dominó. E isso se liga consecutivamente aos visionários, que são os catalisadores. A morte fecharia a conta matando todos eles na Rota 23, mas outro visionário impediu de novo, no caso, a Kimberly. E isso acarreta em mais pessoas sem morrer a partir de então. Logo, o que a morte está fazendo? Pegando as pessoas ao contrário, para pôr ordem às coisas e fechando a fenda. Isso faz sentido? É claro que não! O Eugene acaba ficando ferido no acidente que eles tiveram com a van da Isabela, que estava presa, mas teve que ser levada ao hospital por conta do parto. E a morte aproveita para saborear duas pessoas de uma vez só. Como ninguém tirou o cano dali, era só a morte ativar o airbag e já era a Cat. Queria dizer não, viu? Mas a culpa é tua, meu parceiro. A morta derruba um cigarro na gasolina vazada do carro, que explode e a cerca voa e fatia o Rory que nem carne de vaca. Morte icônica demais, pelo amor de Deus. Lembrando que minutos antes, o Rory salvou aquele molecote de ser atropelado. Mais uma vez, a Kim tem visões do futuro, só que essas visões são meio que posteriores ao que ela faz no final. Então, não tem muito sentido. E nesse filme, o número 2 retorna como um mistério ainda, que nunca foi revelado de fato até hoje, pelo menos. O Eugene quase morre asfixiado, essa é a morte mais chata do filme. Mas antes, o bebê da Isabela nasce, o que faz os personagens pensarem que a morte cancelou a lista. Emergência, modo bateria. Obrigada. Não encontro o Eugene. Não se preocupe, ela até viu o bebê. Tudo bem, acabou. Mas então, a Kimberly tem de novo uma visão. Ela vê a Isabela de buenas lá no acidente da Rota 23, o que revela que a mulher nunca morreria naquele engavetamento. Só que essa visão é uma visão do passado. Tipo, roteirista, que merda está ocorrendo? Não era só visões do futuro? Você tem visão do passado agora também? Não entendi. Em seguida, ela fica lá tentando lembrar. Tente, Kimberly. Tente. Daí ela, do nada, tem uma visão consciente. A Kimberly consegue ter visões quando ela bem entende. As visões da Raven. Que patifaria é essa? É, sou eu. É muito conveniente esse recurso da visão. O roteiro usa como muleta pra tudo. Isso eu acho bem zoado nesse filme. E a morte do Eugene, junto com a morte da Clear, não é também grandes coisas. A Clear poderia ter morrido de uma maneira muito melhor. Não é ruim, só poderia ter sido um pouquinho mais impactante. Mas é o que temos, né? No final, a Kimberly percebe que todas as visões levam a ela mesma. A pessoa caindo na água com a van era ela. Então, ela se joga no rio com o carro, a vida passa diante de seus olhos e ela quase morre. Pleníssima debaixo da água, mas quase morre. Porém, ela é salva pelo Thomas, no final das contas. Ela conseguiu, parabéns. Agora eu vou consertar esse final que é meio, sei lá, ele é meio sem sal, né? O que eu teria feito? Esqueça essa merda de a morte não deixar você se matar. O Eugene tentaria isso, mas os personagens não deixariam. Em vez da Clear ter aberto a porta do Eugene, a Kimberly teria aberto a porta, mas ela não morreria na explosão, mas sim
quase ficaria lá agonizando no chão. Então a Clear pegaria a van e se jogaria no rio, morrendo de verdade dessa vez. Ou melhor, se suicidando. O que seria uma morte muito mais heróica e digna da personagem. Isso modificaria o esquema da morte, tal qual McKinley fala no terceiro filme, onde o último da lista se mata e cancela tudo. No caso, a primeira que deveria ter morrido desde o Premonição 1, e que causou tudo aquilo, segundo a teoria da progressão da morte. Kimberly escaparia da morte junto com o Thomas, claro que com graves sequelas, mas a Clear, mesmo morrendo, teria salvo os dois. Não seria um final muito mais legal pra personagem? Afinal, essa teoria da nova vida não faz nenhum sentido mesmo. Mas enfim, na última cena é somente os dois com a família do molecote e mencionam que o Rory salvou o garoto de ser atropelado por uma van de reportagem antes de morrer. O que o colocou numa lista que só tinha ele e o menino explode fazendo um churrasco. É um final muito trash. Então é isso, Kimberly e Thomas em tese ainda deveriam estar vivos, mas essa é uma pergunta que não deveria ter sido respondida em cenas deletadas, mas sim num sexto filme que com fé ainda virá. E eu espero que você tenha entendido todos os motivos de eu não gostar tanto assim do Premonição 2. Você que é fã deve estar querendo me matar, mas eu acho esse filme muito divertido, com ótimas mortes, um roteiro maneiro, apesar de bem mal estruturado, com muitas falhas, uma direção um pouco maluca, com explosões pra tudo que é lado, um ritmo mal cadenciado, mas enfim, é um bom filme, é um filme divertido afinal. Só que falta uma pessoa, falta uma pessoa, na qual encontraremos no próximo review. Finalmente chegaremos ao Premonição 3, considerado por mim a verdadeira continuação de Premonição, aquele em que melhor conseguiu traduzir o primeiro filme em uma história nova, com bons conceitos e teorias muito mais legais, com personagens cativantes e mortes ainda mais bizarras. É realmente um filme de terror. Premonição 3 dá medo de verdade. Eu tô ansioso pra rever e, claro, rever a minha Maria Elisabetta, meu Deus do céu. Mas como diz Jailson Mendes, você tem que trabalhar, mas também tem que relaxar, então relaxa. Demora, mas sai. Confia no tio Wes e deixa o seu like. Compartilhe para um amigo que curte Premonição assim como você. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas partes. Eu tô rouco. Caso você tenha interesse em receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal. Assim você assiste bem antes e tem seu nome creditado aqui embaixo. Muito obrigado a galera que contribui. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Here